Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e hoje eu vou fazer aquele vídeo de atualizações sobre Portugal em relação à Covid-19, né? Faz muito tempo que eu não faço um vídeo sobre isso. Ontem saiu novas diretrizes sobre essa questão, ontem quinta-feira, 17 de fevereiro, né? Hoje é sexta-feira, sextou. Então a gente vai trazer um pouquinho de informação que tem muita coisa interessante, porque caiu realmente muita exigência. E a gente vai falar isso depois da vinheta. Então bora lá. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre essas alterações da medida, né? Ontem teve uma reunião no Conselho de Ministros, né, lá em Lisboa, no Palácio da Ajuda, que definiu aqui algumas alterações das medidas restritivas no controle da pandemia. A gente tem a Mariana Vieira da Silva como a ministra do Estado e Presidência, ali juntinha com o Marcelo, né, o presidente, que afirmou uma frase bem interessante, abre aspas: estamos perante mais um passo para o regresso a uma vida normal, mas este não é o momento para se dizer que a pandemia acabou. Continuamos perante o risco relativo ao aparecimento de novas variantes do vírus e alguma incerteza sobre a longevidade de proteção das vacinas, fecha as aspas. Ou seja, a gente tem aqui um certo cuidado a se tomar, porque eles estão abrindo as fronteiras no que tange regras, né? Não as fronteiras em si, elas já estão abertas, mas eles estão aqui diminuindo, afrouxando as restrições, mas ali, aquele olho, né? Um olho no peixe, um olho no gato, porque eles estão com esse cuidado sobre como as coisas têm que acontecer, porque realmente não adianta abrir tudo, tirar todas as restrições possíveis e a gente sofrer com novas variantes, né? Então isso é um perigo e é um cuidado muito grande que eles têm. Vale destacar também, pessoal, que as medidas ainda não estão ativas, tá? Pois foram enviadas ontem, né, depois do Conselho dos Ministros, para o Palácio de Belém, essas novas regras para que o presidente possa fazer a assinatura dele, né, dar ali o visto final, né? E a partir daí elas terem validade. Geralmente são rápidas porque o Marcelo, no que trata Covid, ele faz as coisas com agilidade, mas né, é uma coisa que a gente ainda não consegue dar um dia, uma hora para poder ter essa certeza, tá? E as medidas que terminam sobre essas novas regras que foram ditas são as seguintes. A primeira, confinamento de contatos de riscos, ou seja, os contatos de alto risco vão deixar de ficar em confinamento, passando apenas a estar em isolamento as pessoas que testam positivo para o vírus, tá? Ou seja, quem antes tinha que ficar ali em isolamento só por estar próximo, só por ter tido contato, não tem mais, tá legal? Uma segunda é a recomendação do teletrabalho. O teletrabalho deixa de ser recomendado, passando a vigorar a normalidade no que diz respeito ao trabalho. Lembrando que já era só aconselhado desde 14 de janeiro, não era obrigatório. Outra medida é o limite de lotação em estabelecimentos comerciais, ou seja, termina aquela limitação de um cliente para cada 5 metros quadrados, que a gente via as lojinhas tudo mostrando, pode tantas pessoas aqui por causa da medida. Uma outra é a exigência de certificado digital, salvo, claro, no controle das fronteiras. A partir de agora foi declarado pela ministra o fim da exigência de certificado digital, exceto, claro, no controle das fronteiras. Então, antes também para entrar em restaurantes, alguns estabelecimentos, tinha que mostrar o teste, ou o teste não, o documentozinho, né, da vacina e tudo mais, o certificado digital, e agora não precisa mais. Outra medida é sobre a questão das discotecas, né, que tinha a exigência de teste negativo para acesso a grandes eventos, grandes recintos esportivos, bares e discotecas. E eles, né, já tiveram a abertura desde o dia 14 de janeiro, mas que agora também, mas tinha abertura, mas tinha essas certas limitações, e que agora não tem mais. Agora basta você estar com vacinas em dia, tudo direitinho, que você pode entrar
nos bares, né? Os clientes tinham até agora apresentar um teste negativo para Covid, com exceção de quem demonstrasse, né, o ter sido vacinado antes dos até 14 dias e tal, ou ter tomado uma dose de reforço e por aí vai, ou apresentar o próprio certificado, e agora não precisa mais. Então também aliviou essa entrada em discoteca, campo de futebol, essas coisas todas. Mas tem duas restrições que ainda continuam. A primeira é a exigência de teste negativo, salvo se a pessoa tiver um certificado de terceira dose ou de recuperação para visitas a lares, né, e visitas a pacientes internados em estabelecimento de saúde, que é hospital, posto de saúde e tudo mais. Nessa primeira fase, mantém-se as exigências de teste negativo, salvo o certificado da terceira dose ou da recuperação para as visitas de lares e para visitas de pacientes internados. Foi a fala da ministra, inclusive, referindo justamente sobre a questão. A pessoa está em vulnerabilidade, você não quer expor ela mais ainda, né? E a segunda medida é o uso das máscaras nos espaços interiores, onde já é exigida atualmente. Então, para onde você tem que ir de máscara, continua tendo essa obrigatoriedade de usar máscara, tá? Mas a questão de teste, certificado, vacina com 24 horas de antecedência, nada disso mais existe. Ou seja, eles estão tentando realmente liberar um pouco mais os processos, facilitar um pouco mais as coisas, para que tudo volte ao normal. Mas é como a própria ministra disse, e tentando, né, claro, trazer um certo cuidado. Então o uso da máscara vai continuar, porque é importante, né? Se você vai visitar alguém que está acamado no hospital, você tem que estar ali com comprovativos de testes de Covid, de recuperação, para não expor desnecessariamente alguém que já está vulnerável, né? Alguém que já está numa situação crítica. Mas em todo o resto, se você está indo se divertir, não tem porquê mais ter essa preocupação tão ampla, né? Porque geralmente vai num lugar desse quem está bem de saúde, né? Você está indo no campo de futebol, você não está indo no campo de futebol à beira da morte, né? Digamos assim. Então você está bem, então você pode pegar ali a doença, mas você não está ali, teoricamente, numa situação frágil. Então é esse o cuidado que o governo tá tendo, dele tá relaxando um pouco as medidas, mas tentando trazer, né, um certo cuidado para ainda não jogar ninguém desprevenido numa situação pior. E falando sobre situação pior, eu até coloquei, a gente colocou a Oliveira Imóveis no Facebook da Oliveira Imóveis. Quem segue a gente no Facebook deve ter visto. Quem não segue, aproveita para se inscrever. Fica aqui a dica de que Portugal ainda está a nível de morte por milhão num número muito elevado, né? A gente está na data de hoje, sexta-feira, 18 de fevereiro, com 60 mortes por milhão. Então tá um número elevado de mortes. E o ideal para a gente falar que a pandemia é um novo normal, uma fala estranha, mas é como se fosse um novo normal, no máximo, né, não é pelo menos não, mas é no máximo de 20 mortes por milhão. Então a gente está aqui 3 vezes acima desse número, que é um complicador, é um ponto fora da curva que precisa ser corrigido. Então tem muito especialista, né, em pandemia e tudo mais, falando justamente essa questão. Portugal precisa voltar para um patamar abaixo de 20 mortes por milhão para ter a situação da Covid-19 como descrita como aceitável, né? Igual morre gente de gripe, igual morre gente de câncer. É uma situação chata sempre falar isso, não dá para considerar isso como normal, né? A gente, pleno século XXI, vê gente morrendo, igual na África se vê gente morrendo de sarampo, de câncer e tal, igual foi nos anos 90, anos 80 morrer de HIV. Não pode considerar isso normal jamais, mas é uma coisa pelo menos minimamente aceitável, que você está tendo um certo controle, né? Então 20 é um número que é interessante, estranhamente falando.
Nesse quesito sobre... Minha voz tá muito ruim hoje também, né, gente? Recuperação pós-Covid também não é fácil. Fica a dica para todo mundo que ainda não se vacinou, vacinar. Falando sobre festividade, Braga, minha querida Braga, colocou a informação que as festas de anos aqui, que já duram anos, né, vão voltar a acontecer, e inclusive o São João de Braga, que se não é a primeira, é a segunda maior festa, com certeza, pelo menos a segunda maior festa de São João do país, né? Fica ela e Porto ali disputando como duas grandes festas aqui de São João. E Braga, que já tem 3 anos que não faz a danadinha da festa, 2019, se não me engano, 19 fez, né? 2020 e 2021 não fez, 2 anos seguidos, e agora vai fazer, né? Então, graças a Deus, vamos ter uma festinha que vai comemorar o Tiquinho, porque a gente também precisa, né, Paty? Então, é uma coisa positiva da gente fazer. E eu citei a Paty aqui, porque ela tá aqui do meu lado, mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando o escritório aqui para todo mundo. Eu tô devendo mostrar o vídeo do escritório, todo mundo já pediu, tô devendo, vocês já estão vendo minha decoração. Eu sou meio nerd, tá aqui meus super-heróis e meus vilões preferidos aqui, o Walter White, o Darth Vader ali em cima, e toda a turma do Star Wars, né? Princesa Leia, R2-D2, bebê Yoda lá em cima, o Yoda cá embaixo. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o finalzinho. No final já, né, comecei a falar sobre coisas nada a ver. Eu peço desculpa, mas agradeço todo mundo que ficou até o finalzinho do vídeo para poder aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre como Portugal está lidando com a pandemia. E desejo a todos um ótimo final de semana, beleza? Brigadão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!